A gente consegue se tornar perfeito? Não. A gente tropeça numa coisa, noutra, quando não é do lado de fora, porque não tropeçar do lado de fora é até fácil. Se do ponto de vista dos julgamentos exteriores, o que o Evangelho propõe, depois de um tempo se torna até fácil de praticar. Você vai descobrindo as ambivalências do lado de dentro. Não é do lado de fora. Do lado de fora vai ficando tranquilo. Do lado de dentro, de onde procedem as emanações do coração espiritual, é que você descobre que muitas vezes o seu conflito é maior, mas só é assim porque você é só um religioso tentando ser bom. Aí fica o inferno, brother. A maioria dos cristãos, dos sinceros, sofrem muito porque eles são só seres religiosos tentando ser bons, tentando obedecer mandamentos, seja de Moisés ou mandamentos do Evangelho, princípios do Evangelho do lado de fora, mas sem a compreensão de que já está tudo feito. Eu só vou conseguir obedecer o Evangelho porque o Evangelho já foi obedecido em meu lugar em Cristo Jesus, por isso está pago, consumado, realizado e feito. Então, quando o Evangelho deixa de ser minha obrigação e passa a ser meu privilégio, aí tudo muda. É outra coisa. Aí outra coisa. Eu não fico checando nada com nada, é só um privilégio. É um privilégio, ao invés de odiar o cara que eu fiquei sabendo que me detesta, que me aborrece, me amaldiçoa todo dia, eu transformar aquilo numa oração. Senhor, ele se sente assim a meu respeito, é muito infeliz viver assim. Eu peço que tu ilumines o coração dele, para que ele seja livre desse e dos outros tormentos, porque eu sou só um sintoma. Eu sou só um efeito da causa perversa que o faz odiar tanto, de modo que a infelicidade é dele. E você vai aprendendo a viver assim, seguir, esquecendo das coisas que para trás ficam, ajeitando a sintonia da vida todo dia, fazendo mente e coração se afinarem em Cristo Jesus, a mente de Cristo se tornar determinante naquilo que ela orienta as minhas emoções do coração animal, os meus neurites cardíacos vão se alinhando e o ente psíquico orgânico vai se submetendo à consciência de Cristo em mim, que vai se tornando gradativamente a minha mente, o meu trato, o meu olhar, vai se transformando em emoção em mim, porque isso não começa como emoção, mas a evolução desse caminho te produz boas emoções e bons sentimentos depois. Eu sempre digo que amar não é emoção, não é nada disso. Mas quando você começa pela fé a praticar o Evangelho, o tempo de prática vai fazendo com que aquilo que no início era só uma decisão e uma atitude, vá se transformando numa emoção crescente de bondade dentro de você. E aí vai ficando tudo muito mais simples, muito melhor. E mais bonito. Agora, religião não produz evangelho. Ele está me perguntando ali porque ele sofre, coitado. Ele é um cristão, ele está lá, ele vai à frente, ele já foi a milhares de apelos, já se ajoelhou em altares, já prometeu que ia ser diferente, tudo mais, e volta, e volta, e volta. Vai voltar sempre, porque a religião é uma proposta carnal. Isso que o pessoal não entende. Religião é carnalidade.
É religação que vai do homem para Deus, isso já é carne. A própria proposta é carnal. Os princípios de disciplina são carnais, porque não são fruto de consciência, e sim de autoimposição, de automutilação, de autochicoteamento, de jejuns, de renúncias e resignações sem espontaneidade. Sem convicção. Então vai apenas introjetando desejos na mesma medida em que praticam negações, introjetam compulsões, caprichos e desejos que explodirão. Que explodirão como um vídeo que a Adriana botou aí. Do vulcão. Que a Adriana botou aí. Eu não sei se o Gabriel tem. Tomara que role. Capacidade de ilustrar, porque aquele vídeo ali não tem YouTube que vai ser contra, não é possível, né? Tomara. Não é possível, não tem nada, um vulcão. Preparando lá. E um vulcão é de todo mundo. Mas aí chega uma hora que explode. E acontece com todo religioso. E se eu sou pastor há muitos anos. E eu fui pastor de milhares de religiosos. Eu ficava tentando o indivíduo entender isso aqui. Enquanto ele não entendia, a vida dele podia estar calma como esse mar aí. Mas o Gabriel começou muito cedo. Porque o que é legal desse vídeo é parar, é ir para o início, não ter pressa. Não, é bem no iniciozinho, meu filho. Eu assisti esse vídeo todo com a Adriana. Bota, zera ele. Zera ele. E aí solta ele. E aí ele fica na calmaria, na calmaria. Era assim a vida. A Adriana até me falou, olha só a pessoa que morava naquelas casas ali. Nos carrinhos. Nos carrinhos, andando para lá e para cá, na praia, na calmaria. A vida do religioso. Quem consegue manter pela lei, pela ordem, um tempo de calmaria. Mas, meu amigo, quando esse negócio que está todo no subsolo, no subconsciente, no inconsciente, no Hades espiritual do indivíduo e psíquico. É verdade. Eclode como tártaros psicológicos, aumenta o som explosivo deles, por favor. Isso, cara. Então, olha só, aí a gente começa a ficar chocado. É a vida do religioso. Ele mantém a calmaria um tempo, como muitos. Era assim, 3, 4 meses. Aí daqui a pouco lá vinha ele, ao gabinete pastoral. O que foi, meu irmão? Eu fico 3 meses, 4 meses, dando conta disso, daquilo. Mas de repente, pastor, vem esse negócio, pode deixar, não tira não, Gabriel. Vem esse negócio, aí eles vão me procurar assim no meio da escuridão. No meio da escuridão, eu estou aqui. E são cíclicos. Em geral, alguns são de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, ou de ano em ano. Ou eu conheço alguns mais esforçados que a cada 2, 3 anos tem uma eclosão dessa catastrófica, aí o cara entra nas trevas, se desvia, o mundo acaba, olha só, acabou tudo ali, vira uma miséria, destrói a família, destrói relacionamentos, destrói tudo. Por quê? Toda hora você vê a vida de um crente se transformar num cenário desse. Tava tudo bonitinho, tudo tranquilo. Tudo sob a lei. Sob a lei. Introjetando pulsão, compulsão, desejo. Não entendeu que primeiro você tem que crer que já não há nenhuma condenação, que o teu pecado está perdoado, que você não tem que fazer nada, que foi Jesus que fez, está consumado, está feito. Que não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Só quando você entende isso, que você já está justificado mediante a fé, pela graça de Deus,
por um favor imerecido, pela fé. A única coisa que precisou foi crer, e a própria fé é um dom de Deus. Então, é só aceitar, eu não resisti. Como diz o Salmo 116, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? A resposta é nada, não tenho nada para dar. A resposta é: tomarei o cálice da salvação. Que darei? Tomarei. Que darei? Tomarei. Tomarei. Se a única coisa que eu tenho a dar é tomar mais, beber o cálice todo, é não ter medo dessa graça. Aí quando isso se instala em mim, a culpa e o medo e as sentenças e as condenações são tiradas, e o meu coração acalma, e o Evangelho deixa de ser uma obrigação e passa a ser um privilégio da minha liberdade, aí ele se torna possível, factível. Você nunca mais tropeçará em nada? Não, mas você vai dizer como Paulo, que tropeçava em alguma coisa, que diz: não que tenhamos alcançado a perfeição, é o que ele diz em Filipenses capítulo 3, verso 12. Não que nós tenhamos alcançado a perfeição. Não alcancei nenhuma. Mas o que eu faço? Eu trato do que quer que apareça como uma realidade a ser tratada em mim. E uma vez tendo feito e tratado, entendido, e a verdade me liberta pela consciência e pela fé, eu esqueço, eu deixo, eu não faço disso uma culpa neurótica para andar comigo, eu esqueço. Eu sei que eu não sou perfeito, então eu não preciso ficar me lembrando que eu não sou, porque quem faz isso é o arrogante, o soberbo religioso. O indivíduo pacificado em Cristo não fica se lembrando o tempo todo que ele é imperfeito, porque ele sabe. Ele não é babaca, ele sabe. Uma das coisas que o Evangelho faz é salvar a gente da babaquice. Você sabe que você é um pecador. Então você não tem diálogo, nem com o diabo, nem com isso. Isso aí veio, eu olhei, o coração reconheceu, a mente mudou, esqueço, deixo e sigo para as coisas que estão adiante de mim. Deixo as que para trás de mim ficam, porque eu estou em processo de adiante. Não sou mulher de Ló, não namoro passados, não tenho nenhuma idiosincrasia sobre qualquer que tenha sido meu tropeço passado, e eu ando para as coisas que diante de mim estão. Para alcançar o que eu ainda tenho para alcançar. Andando todo dia, para ficar cada vez mais parecido com Jesus em mim. Não é parecido com Jesus nos outros, é parecido com Jesus em mim. Jesus em mim parece comigo em Jesus. Jesus em mim tem essa cara, que vai crescer em sabedoria, em espírito, em graça diante de Deus e dos homens até o último dia. Não tem como piorar, só tem como melhorar. E ganhar a graça, a luz e a formosura de Jesus à medida em que eu ando na direção dele. Mas a personalidade é minha, o jeitão é meu. Eu sou o jeitão de Cristo Jesus em mim. Todo dia andando na direção de ser absorvido por ele. Tanto mais quanto eu o veja, mais semelhante a ele eu me torno. Isso não tem nada a ver com a aparência nem com a personalidade. Isso tem a ver com caráter, com atitude, com olhar, com o pensar, com o interpretar, com o agir, com o escolher, com o valorar o significado e os significados que Jesus valorou. E andar coerentemente de acordo com isso, naturalmente, sem propaganda, sem esforço. O Evangelho é um fruto. Agora, para o religioso não. Para o religioso nem é fruto, nem é nada, é um esforço e é uma frustração. É um fardo. É.
Essa coisa de Jesus dizer o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, para o religioso não. Não rola. Até quando ele tenta obedecer só ao evangelho ainda é pesado, porque ele tenta obedecer a partir da obediência dele. E não porque Jesus já obedeceu por ele, já fez por ele, já pagou por ele, já liquidou por ele, tetelestai para ele, está tudo feito e consumado. Então, eu estou tão perdoado, livre e salvo que eu posso viver bem. É possível. Sem as minhas culpas, sem o meu esforço que aumenta a minha culpa. Porque me demonstra a minha frustração, demonstra a minha perfeição e me desanima e me entrega ao pior de mim mesmo. Mas eu não sei se eu estou sendo entendido, embora eu acho que o que eu estou dizendo é tão óbvio e tão simples. Eu estou entendendo. Você tá, Braulio? Eu tô entendendo. Isso é uma boa consolação, o Braulio está entendendo. Estou feliz.